Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. E esse é um vídeo que a gente vai estar falando um pouco mais sobre juros simples e juros compostos. Então você que é um empresário, você que é investidor, você que precisa fazer um empréstimo junto a uma instituição financeira, seja ele para aquisição da casa própria, aquisição de um veículo, enfim. Então é de suma importância você entender como funciona, né, a sistemática então dos juros compostos. Tem uma famosa frase de Albert Einstein, né, que ele falou que os juros compostos era considerado então a oitava maravilha. Quem entende ganha, quem não entende acaba pagando. E é justamente isso, a realidade é essa. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal aí, curta, compartilhe com seu amigo aí que precisa entender então como funciona, né, a sistemática então dos juros compostos. Vamos lá para a tela do computador, então vamos fazer uns cálculos aqui para a gente entender melhor como é que funciona, né, a questão então dos juros simples e dos juros compostos. Certo, pessoal, então vamos fazer um cálculo rápido e simples aqui para você entender qual é a diferença então entre os juros compostos e os juros simples. O que isso impacta aí nas tuas finanças, né? Seja ela para você fazer um empréstimo, um cálculo de financiamento, enfim, para você fazer uma aplicação financeira, isso impacta diretamente então nas tuas finanças, seja ela pessoal ou da tua empresa, enfim. Isso aqui é muito importante você entender que até mesmo, né, se você precisar fazer um empréstimo para sua empresa, chegar junto ao banco, né, fazer esse cálculo aqui, tentar negociar uma taxa melhor, né? Então é de suma importância você entender como funciona a sistemática então dos juros compostos. Vou fazer um cálculo aqui simples para você entender, né? E vamos comparar então qual que seria o valor, né, no final do período e calculando sobre os juros compostos e sobre os juros simples. Vamos pegar aqui um valor simbólico, né, de R$ 1.000. Vamos colocar aqui uma taxa simbólica só para você ter um entendimento melhor. Vamos colocar então 10% ao mês, num período então de 12 meses. Então, no juros simples, qual que seria o montante que a gente teria lá no final, né, fazendo uma aplicação desse tipo, nessas condições aqui? Vamos calcular aqui. Então, no final do período, o nosso montante, né, seria R$ 2.200. Então, a gente teria, né, no final do período, R$ 1.200 de rentabilidade sobre esse cálculo aqui dos juros simples. A gente pode descer mais para baixo aqui, a gente tem a tabela aqui, e aqui a gente pode entender como funcionou, então, a sistemática, né, dos juros simples. Então, vocês podem ver que todo mês rendeu R$ 100. No final do período, então, a gente tem aqui o R$ 2.200 montante total, certo, pessoal? Então, vamos fazer esse mesmo cálculo aqui nos juros compostos e vamos entender qual é a diferença, né, entre esses dois tipos de cálculo. Vamos colocar o mesmo R$ 1.000 aqui. Então, vamos colocar, então, a taxa mensal de 10% num período, então, de 12 meses. Vamos em calcular. Então, aqui a gente já tem uma diferença, né, pessoal? Então, no final do período, se a gente mantivesse essa aplicação financeira aqui nessas condições, a gente teria, então, um montante de R$ 3.138,43. Então, nossa rentabilidade seria de R$ 2.138,43. Então, vocês percebem que já teve ali um valor bem considerável na rentabilidade dessa aplicação, entre os dois cálculos, né? A gente vai aqui na tabela e aqui a gente pode entender, então, a sistemática dos juros compostos. Então, no primeiro mês, né, rendeu a mesma coisa que no juros simples, então rendeu R$ 100. A partir do segundo mês, ele já começa a trabalhar os juros compostos. Então, ele faz o cálculo sobre o principal e sobre a rentabilidade do mês anterior. Então, é juros sobre juros, certo, pessoal? Então, calculando aqui todos os meses, né? E a gente chega aqui no final do período, então, com 3.138,43. Então, isso que faz com que o Einstein, né, mencione que os juros compostos é considerado, então, a oitava maravilha do mundo. Lembrando, pessoal, que essa aqui é uma taxa simbólica. Não existe aplicação financeira de renda fixa que te pague 10% ao mês. A gente está colocando aqui só para fins de cálculo aqui de entendimento referente à diferença, então, dos juros simples e dos juros compostos. Vamos fazer um outro cálculo aqui bem simples, né, referente à taxa média de cartão de crédito do Brasil. Vamos pegar qual que é a taxa média aqui, vamos fazer um cálculo só para a gente ver, né, como funciona, então, a sistemática dos juros compostos, né, tanto a favor das tuas finanças, como também contra, né? Vamos fazer então, pegar aqui a taxa média de cartão de crédito, né? Muita gente não tem esse conhecimento, não tem entendimento, então qual é, né, a taxa média do cartão de crédito do Brasil, que é um absurdo, né? Então vamos pegar aqui taxa média do cartão de crédito no Brasil.
Então, hoje, a taxa média do cartão de crédito no Brasil é 425 ao ano. Vamos fazer uma simulação rapidinho aqui, referente, então, a essa taxa, né? Qual que seria o montante, então, se você tivesse nessa situação? Vamos pegar HP aqui, né? Para a gente fazer diretamente aqui na HP, para você entender a sistemática, então, desse cálculo. Vamos supor, então, que você pegou ali e você está na situação, né, devendo para o cartão de crédito, então, R$3.000. Então, vamos pegar, então, R$3.000 aqui, rapidinho. Vamos colocar a nossa taxa média anual, né? Então, que é 425. Vamos considerar aqui que você pegou, então, aí por um ano, né? Ficou nessa situação. Então, no final do período ali, você já estaria devendo para o banco, então, 15.750. Agora, vamos fazer um outro cálculo aqui, bem simples, né? Com esse mesmo montante, por um período um pouco maior. Vamos pegar aqui, então, um período de 3 anos, né? Vamos considerar 3 anos aqui, vamos colocar a taxa média aqui anual, né? Então, no período de 3 anos, você já estaria devendo, então, R$434.000. Vamos aumentar, então, esse período aqui, vamos colocar 5 anos. Então, vamos pegar aqui o 425, né? A nossa taxa, com o mesmo montante ali que você está devendo, então, do cartão de crédito. E vamos colocar aqui um prazo um pouco maior, 5 anos. Vamos ver qual que seria o montante que você estaria devendo para o banco, né? Então, num período de 5 anos, você já estaria devendo aí quase 12 milhões para o banco. É um absurdo, né, pessoal? Mas é a realidade. Então, basta você fazer o cálculo e entender a sistemática, né, dos juros compostos e você vai chegar aqui nesse valor também, certo, pessoal? Então, isso, né, é muito importante você entender como é que funciona, então, a sistemática dos juros compostos para você não ter esse tipo de situação aqui, né? Até mesmo quando você vai fazer uma negociação, né, junto a uma instituição financeira, você entender qual que é o cálculo que você deve estar fazendo para você saber qual que é o valor que você vai estar pagando lá no final desse contrato, certo, pessoal? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente está trazendo um conteúdo diferente. E esse aqui é um conteúdo que eu acho bem interessante, né? Para você que é empresário, para você que é investidor, para você que vai fazer um empréstimo de uma casa própria, de um carro, enfim. Você entender a sistemática, então, dos juros compostos para você saber o que você está fazendo e não ser passado para trás e ser enganado numa situação desse tipo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.